Boa noite. Bom, você pergunta a respeito de como sobre da conversão de ser um desfrutador para servo, né? Nesse sentido, temos a tendência de sermos desfrutadores, mas precisamos nos converter para o espírito de servidores, né? Então, na realidade, mas disso se trata o Bhakti, né? Você tem que mudar o seu ponto de vista interno, né? Você tem que deixar de ser um desfrutador dos sentidos e se tornar um servidor de Krishna. Então essa é a ideia do Bhakti, né? Então, no Bhakti, né, como se diz, Narada Pancharata, Sarvapadi Virnimukta, Tat Paratena Nirmala, Arishikyan Rishikesevanam Bhakti Uchate. Então, se diz que no Bhakti você vai servir, né, o Senhor dos sentidos, né, com os seus próprios sentidos. Então, você não pode deixar de sentir, você não pode deixar de atuar. Krishna também fala isso no Bhagavad Gita, né, que você não pode não pode deixar de trabalhar, não pode deixar de acender um fogo, assim Krishna fala. Então é muito melhor que você realize as suas atividades, do que ainda que você tenha desejos, ainda que você seja arrastado, né, por Maya, Devi, do que não trabalhar, não fazer nada. Então Krishna está nos aconselhando, né, a trabalhar para ele, né? Niskama Karma Yoga significa que você trabalha para Krishna. Por quê? Porque você não tem a capacidade de realizar as angas principais do Bhakti assim, de uma maneira muito forte, como Shravana, Kirtana, Vishnu, Smarana, Padaseva. Então essas angas, né? Cantar, relembrar, né? Escutar, são atividades diretas do Bhakti e se nós não temos essa... Claro, não vamos ter essa elegibilidade, né, para ficar cantando o dia inteiro, para ficar sentado o dia inteiro meditando, né? Então isso não vai dar certo. Então é melhor fazer algum serviço para Krishna. Isso Krishna ele explica, né? Então, assim, deixar de desfrutar no mundo material, né? Deixar esse ego de desfrute, né, para converter... ou seja, para converter esse ego num ego de servidor, é uma tarefa muito difícil. Ou seja, e tudo começa o quê? Como você vai começar isso, né? Vachuvega, Manasaha, Kroda Vega, Diva Vega, Darapashta Vega, Tam Vega, Dovishaheta, Dirá, Sarvam Apinam, Pritivim, Sasyat. Então, o que diz Rupa Goswami? Você tem que começar a tolerar, né, as demandas, né, da fala. Então, ou seja, você não vai poder falar qualquer coisa, né? Se você quer realmente deixar o ego, né, de desfrutador, então você não pode ficar falando qualquer coisa, você tem que controlar a língua, né? É a primeira coisa. Então, se você consegue controlar a língua, se você consegue controlar a fala, então tudo vai ser mais fácil. Então, ou seja, você não vai ter uma fala explosiva, né? Você não vai ter uma fala, a sua fala não vai ser relacionada a criticar os demais, né? Você vai deixando isso, né? Essa ideia. Então esse conselho de Rupa Goswami é muito importante, né? Porque não somente a fala, mas a mente, né? A ira. Então entendemos que são demandas muito fortes, ou seja, mesmo contra a nossa vontade, né? Muitas vezes a ira ela aparece, né? E isso só causa estrago. Quando a ira aparece, nós realmente perdemos, né, a noção do que é realmente a cordura, do que realmente pode nos colocar numa plataforma mais de estabilidade. Então a ira realmente destrói tudo. Quando ela aparece, ela é uma destruição, né, a ira. E a mente, então se nós queremos, né, deixar de ser desfrutadores, nós temos que tentar controlar a nossa mente. É a única maneira. Por quê? Porque a mente ela é a rainha dos sentidos, né? Se diz que a mente é a rainha dos sentidos, e ela também é um dos sentidos, e se você não controla a mente,
não vai conseguir deixar de desfrutar dos objetos dos sentidos, né? Porque, na realidade, controlar os sentidos só é possível através da mente. Uma mente forte, ela é capaz, né, de... Uma mente bem direcionada, né, a mente que se torna amiga da entidade viva, ela é capaz de controlar os sentidos. E se os sentidos estão controlados, você fica longe, afastado dos objetos sentidos. Então, por isso, se a gente pega esse conceito de Rupa Goswami, né, e ele vai falar mais, ele vai falar do que você come, né, da língua, que você tem que controlar, você não pode comer qualquer coisa, né, você tem que comer só os alimentos que realmente são oferecidos a Krishna. Esse é um princípio muito básico. Por quê? Porque a gente trabalha, né, para alimentar o estômago, nessa verdade. Então a gente tem que começar a entender que tudo aquilo que a gente coleta, tudo aquilo que a gente vai buscar, né? Então todos os outros nossos sentidos, né? Você caminha, você pega coisas, você capta coisas. Para quê? Para oferecer para o estômago. Então o estômago, ele é o centro, e nesse sentido isso vai ser oferecido para Krishna. Essa é a ideia. Então nós não vamos pegar nada para nós, né? Nós vamos oferecer tudo para Krishna. Então, em Krishna, ele quer que você ofereça coisas bem simples, né? Ou seja, Krishna não está complicando a nossa vida, né? Ele fala, Patram, Pushpam, Falantoyan, Jomebhakta, Prachati. Então, ele fala, me oferece folha, fruta, água, coisas assim simples que você pode encontrar, que qualquer um pode encontrar isso. Então, Krishna, ele está dando, ele está facilitando a nossa vida para que nós possamos ter uma relação com ele. Porque enquanto nós estivermos assim comendo e sem pensar que Krishna, ele é, né, a fonte de tudo, ou seja, que nada se cria sem ele, né, que ele é a causa original, que nada existia sem ele. Enquanto isso não acontecer, nós não vamos trocar o nosso ego, né, de desfrutadores para ego de servidores. Então, quando você quer servir, você tem que entender que você tem que servir quem, né? Você tem que servir o Vaishnava. Então, Guru, Vaishnava, Sadhu, Guru, Vaishnava. Você tem que servir a esses três aspectos, porque eles vão fazer com que o serviço seu chegue a Krishna. Então, você não pode servir Krishna direto. Você não pode deixar, né, de ser um desfrutador do mundo material para depois ser um servidor, né, no plano transcendental, simplesmente ao passo com uma mágica. Não, existe um esforço, né? E esse esforço é o quê? É você ter sadhusanga, é você ter uma atitude de entregar tudo ao sadhu, né, que você precisa estar com o sadhu. Ou seja, essa é uma instrução assim, primordial na nossa vida, estar conectado com o sadhu, estar conectado com uma pessoa que realmente ela tem um ego de servidora, né? Se você não tem essa disposição, então nada vai dar certo. Então nós não podemos, né, sozinhos, né, nos tornarmos servidores de Krishna. Isso não é impossível. Não é por um livro que você vai ler, não é por um áudio que você vai escutar, que você consegue se tornar um servidor de Krishna. Então, na realidade, servir Krishna significa que você vai ter que desenvolver uma atitude, né, de entregar tudo ao centro. E você vai entregar tudo ao centro quando existe um agente que conecta você com o centro, porque você não pode se conectar com o centro de uma forma caprichosa, né? Assim, pela sua própria vontade, da sua maneira. Então, na consciência de Krishna não existe esse que você é um autodidata, que você escolhe o seu caminho, que você faz da sua maneira. Não, o caminho já foi traçado, né? Então, quando a gente ou seja, o caminho que foi traçado pelos sadhus. Então, por isso que isso é uma das angas do Bhakti, você seguir, né? Seguir aquilo satovrite, ou seja, seguir os passos do sadhu. O que o sadhu, ou seja, então por isso que Arjuna, né? Hoje mesmo, né? Foi hoje ou foi ontem? Ontem que a gente estudou, né? Que Arjuna... Ou foi hoje? Bom... que Arjuna, ele pergunta para Krishna como um sadhu se comporta, né? como ele caminha, como ele se senta, como ele se relaciona com os demais. Então, Arjuna quer saber isso.
né? E é muito incrível, é muito interessante isso. Você tem que entender quais são as características de uma pessoa sábia. Ou seja, uma pessoa sábia, ela está entregando, né, tudo a você. Ou seja, então, na realidade, uma pessoa sábia, ela ensina muito mais pelo exemplo, né? Como Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu mesmo, ele não escreveu nada, né? Claro, ele deixou que os seus seguidores escrevessem, né, os seus ensinamentos. Chaitanya Mahaprabhu, ele ensinou muito com o seu exemplo, né? Ou seja, ele pregava mais com o seu exemplo. Na conversão de Prakashananda Sarasvati, por exemplo, né? Ele vai ensinar através da humildade, né? Com Sarvabhauma Bhattacharya também, quando ele converte Sarvabhauma Bhattacharya, ele fica em silêncio, né, durante 7 dias, só escutando Sarvabhauma Bhattacharya explicar a filosofia Vedanta na ótica monista, né? Com Venkata Bhatta, ele utiliza mais assim de brincadeiras para converter Venkata Bhatta. Então, na realidade, o Mahaprabhu mesmo ele não ficou assim tentando converter as pessoas com argumentos, né? Mesmo com Keshava Kashmir, a gente vê, não foi uma coisa assim, Chaitanya Mahaprabhu querendo convertê-los, querendo derrotá-los. Não, Mahaprabhu de uma forma muito assim passiva, podemos dizer assim. Ele ensinava mais com o seu exemplo. E o exemplo é uma coisa que você aprende muito mais pelo exemplo do que pelas palavras, do que pela teoria mesmo, né? Então, se nós queremos, né, nos tornar servos, né, de Krishna, isso tem que ser através desse canal, né, Sadhu, Vaishnava, Guru, porque isso realmente é a única maneira, né? Não vai existir outra maneira de você alcançar esse status, esse ego de servidor, se você vai com a sua inteligência, se você vai somente com a sua energia, com aquilo que você realmente acha que possui, né? que você acha que tem. Porque esse é o grande problema, ou seja, nós pensamos que somos muito capazes, né, de nos conectar com o infinito. Isso não é assim. Ou seja, existe uma possibilidade, sim, da gente se conectar com o infinito, né? Mas isso só vai ser possível através de um agente. Ou seja, não é uma coisa direta. Não vai existir uma conexão direta. Enquanto nós não estivermos assim, dispostos, né, a abandonar, né, esse nosso orgulho, né? Ou seja, porque nós temos um ego, né? E na realidade é o ego de desfrutador, o ego que às vezes, mesmo quando nós nos tornamos devotos, né, assim, estamos no processo de ser devotos, nós ainda mantemos esse ego, né? Nós trazemos isso do mundo material, né? Que você realmente não segue as instruções, você não segue aquilo que deve ser seguido e começa a especular muita coisa. Então a especulação é uma coisa muito perigosa, né? Quando a gente começa a especular, a independência é um perigo na consciência de Krishna. O Bhakti não pode ter independência. Nós temos que ser completamente dependentes. Essa é a ideia, né? Então, por isso, nós estamos o quê? Se aproximando e perguntando, tomando instruções, ou seja, claro, a gente vai ter uma base, né? Ou seja, os Shastras, eles vão nos nutrir, sim, mas você também não pode ficar lendo Shastras independentes, né? O mesmo professor... Prabhupada Siddhanta, né? Essa era como o professor Sanjal, ele dizia, né? Se você estuda os Shastras, né, de forma independente, isso não é serviço devocional, né? Isso não é Shravana, isso é karma. Então realmente, não que você não deva estudar, você deve estudar, mas você deve sempre estudar sob a guia de um Vaishnava, essa é a ideia. Quando o Vaishnava guia a sua vida, ou seja, quando ele guia o seu estudo, isso vai ser Shravana, isso vai ser serviço devocional assim muito elevado, ou seja, você escutar, né, Shravana. Claro que o serviço devocional, ele vai, você tem que entender que é uma vida de sacrifício, né? Você escuta, você canta, né? Você recorda, que são Shravana, Kirtana, Vishnu, Smana. Você faz isso. Entretanto, quando você realmente entende, né, a importância de servir, né, você vai chegar à conclusão que você tem que ser utilizado no serviço
devocional. Você não tem que realmente escolher serviço, você vai simplesmente ser guiado, né, por uma onda que vem a proporcionar, que vem te ajudar a se elevar, né, na plataforma do serviço devocional. Então você se torna um servidor, né? Então você deixa esse ego do desfrutador, o ego independente, o ego que realmente não quer se render, porque se render é algo muito difícil, né? A mente ela não aceita muito se render, nós não somos muito assim capacitados ou treinados, nós não estamos muito acostumados com essa ideia de rendição, né? E um ego de servidor, ele vai viver no mundo da rendição. Então, para você sair, né, desse plano, né, de exploração, desse plano de desfrute, onde você acha que pode assenhorar-se de tudo, né, que você pode comer algo, você pode ter essa audácia, comer algo sem oferecer a Krishna, né? Uma audácia, né? Por quê? Porque você não cria nada, você não cria uma banana sozinho, né? Você precisa da natureza, você precisa da chuva, precisa da semente, precisa da terra, de tantas coisas. E tudo isso é Krishna que está dando. Quando ele fala, né? Eu criei tudo, Aham Sarvasya Prabhavu, Mata Sarvam Pravartate. Eu criei tudo emana de mim. Então isso a gente tem que entender isso, realizar isso e usar tudo isso para que a gente possa desenvolver uma consciência de serviço, uma consciência de servidor. Então, aos poucos, nós vamos deixar esse ego de desfrutador e vamos nos aproximar de um ego de servidor. Agora, primeiramente.